cidade do Porto, que por antonomasia se chama a cidade do trabalho, como disse o Sr. Presidente do Conselho no seu notabilíssimo discurso, foi justamente escolhida para nela se realizar a segunda Conferência da União Nacional, com que se deu início à campanha de reeleição do Sr. Marchal Carmona para a Presidência da República. Os congressistas vindos de todo o país foram recebidos nos espaços do Conselho, onde o Presidente da Câmara Municipal do Porto lhes manifestou o seu júbilo por ver reunida no antigo e invicto Burgo conferência de tão alto significado e alcance, pois visava, antes de mais nada, a proclamação oficial da candidatura do Marchal Carmona à mais alta magistratura do Estado, cargo onde tem sabido assegurar durante 22 anos consecutivos uma era de paz, de progresso e de prestígio sem precedentes na história contemporânea de Portugal. Portugal nasceu à sombra da Igreja e a religião católica foi desde o começo elemento formativo da alma da nação e traço dominante do caráter do povo português. Esta verdade irrefutável, relembrada por Salazar, tem nos nacionalistas portugueses inquebrantáveis propugnadores. Por isso se celebrou na sede do Porto uma missa solene pelos mortos da Revolução que deu à pátria 22 anos de paz social e moral, que só os cegos por paixão ousam negar, mas cujos sinais são evidentes em toda a terra portuguesa. Naquele mesmo adro, restaurado na sua arquitetónica nobreza, essa verdade salta aos olhos de todos os que lá vão. O Porto de hoje é bem diferente do Porto de há 22 anos, e é melhor. No Palácio da Bolsa, reuniu a conferência as suas sessões solenes e de trabalho. A sala estava decorada com as cores e os escudos nacionais e nela se inscrevera esta frase: a grande divisão, o incomensurável abismo, há de ser entre os que servem a pátria e os que a renegam. Frase que tem a assinatura de quem nunca exagerou ou mentiu, Salazar. Os trabalhos decorreram com elevado nível, dando balanço fiel à obra feita em todos os domínios, estudando os problemas que o futuro propõe à resolução do Governo, apresentados com a ampla serenidade crítica de quem sabe o que quer e para onde vai. No Palácio de Cristal inaugurou-se uma exposição de obras públicas, onde bem podem avaliar-se os melhoramentos levados a cabo e não apenas prometidos no Distrito do Porto. Os ministros do Interior, das Obras Públicas e de Economia, subsecretários de Estado e outras altas individualidades civis e militares, assistiram ao ato inaugural, em que falaram o Presidente do Município do Porto, o Sr. Dr. Luís de Pina, que exaltou a constante atenção do Governo aos problemas da antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade, o Sr. Dr. Cerveira Pinto, pela Comissão Distrital da União Nacional, e o Sr. Ministro das Obras Públicas, que lamentou não ter podido repetir no Porto a grandiosa exposição que se fez em Lisboa. Toda a assistência e depois milhares de visitantes puderam admirar o esforço hercúleo que naquela singela exposição estava rigorosamente documentado. A antiga bandeira da Cidade da Virgem, duas vezes condecorada com a Torre e Espada pelo seu heroísmo e lealdade, sentia-se orgulhosa da obra a que presidia. Encerrada a conferência, realizou-se um banquete, onde foram trocados os mais significativos brindes e se vitoriou a obra passada e presente do Estado Novo, manifestando a plena confiança no futuro daqueles que não sabem desistir de levar até ao fim os desígnios da Revolução Nacional. Mas o fasto principal desta segunda conferência foi o discurso que no ato inaugural pronunciou o Sr. Presidente do Conselho. Estas imagens sonoras dizem melhor que nada o que foi esse acontecimento.
O deputado Sr. Dr. João Antunes Guimarães, presidente da Comissão Distrital do Porto, saudou em termos emocionados o Sr. Dr. Oliveira Salazar. Falo só de Portugal e para portugueses, pelo que a primeira realidade política a considerar neste debate é a nação e o que a nação representa para o regime. Este pequeno país não pode, no 9º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e foge a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Não, o regime não tem de destruir-se, tem de completar a sua evolução e a crise atual patenteia a todos essa necessidade. A oposição revelará que está ultrapassada pelas ideias e realidades do nosso tempo e pertence, sombras vagas e errantes, a um passado que não pode ressuscitar. Não pode haver dúvidas. A revolução tem de continuar.